mas eu fiz uma palestra junto com o Richard, ele que é um dos designers lá da Volkswagen, eu acho que ele é head de design ou é lead, alguma coisa assim, e ele me convidou para poder dar uma palestra para contar não só o lado bonito, né, de ter uma empresa, mas contar um pouquinho também dos perrengues, né, que é ter uma empresa focada em design, né, então uma agência, um estúdio. E aí eu vou explicar um pouquinho então para vocês como que foi a trajetória para até chegar até a Insane, e como que tem sido esses 3 anos, né? Qual que é a minha experiência nesses 3 anos. Essa é a terceira vez que eu vou falar desse assunto, dessa palestra aqui, então eu rodei aqui internamente com o time, eu apresentei ontem também, e vou apresentar aqui agora para vocês, que eu acho que é um conteúdo aí bem interessante, que mostra um pouquinho da verdade aí por trás das coisas. E como eu falei, podem me interromper, podem participar junto, tirar alguma dúvida, não tem problema. Faço questão de ajudar e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Deixa eu só esconder essa barrinha aqui. Bom, eu dividi aqui então os tópicos, né? Então vou começar a fazer uma introdução, né, do contexto geral aqui da palestra mentoria, e vou comentar um pouquinho sobre minha carreira. Vocês vão ver que é tipo é um resumo do resumo, assim, são 11 anos resumido em 1 ou 2 slides aqui, coisa bem rápida também. Vou comentar um pouquinho sobre a Insane, sobre a parte da evolução que a gente está tendo, algumas coisas que atrapalham também a nossa evolução, sobre esse lado, né, de empreender, de criar alguma coisa, um pouco das dificuldades, e também do lado positivo disso tudo, e também comentar um pouquinho aqui da trajetória desses últimos 3 anos, né, como que foi o primeiro ano, como que foi o segundo, terceiro, e bacana que a gente conseguiu resumir, tanto o primeiro como o segundo e o terceiro ano, a gente resumiu cada ano em uma frase, então, uma frase curta que já mostra bastante do que aconteceu nesse período. Então, basicamente, uma introdução aqui é eu comentando aqui a minha experiência à frente de uma empresa de design. Então, vou falar um pouquinho sobre carreira, sobre a importância do networking, a importância também de ter um fluxo de trabalho, um workflow. Isso, eu não vou falar especificamente do workflow, porque eu acho que eu também já falo que, já falei em várias partes, né, sobre wireframe, prototipação, design, e esse é mais o foco do conteúdo do curso. Aí aqui é só para mostrar para vocês a importância de ter uma definição clara do que é um workflow, de como é que funcionam as coisas. A importância que tem também o portfólio na minha carreira, na visão da empresa, qual que é a importância que o portfólio tem para nós. Então, falar um pouquinho sobre a estrutura, a nossa estrutura organizacional, um pouquinho da cultura, e falar sobre o crescimento da empresa, o que a gente vê daqui para frente, e um pouco mais. Tomar uma aguinha. Bom, acho que alguns de vocês já perceberam que a gente está constantemente atualizando o portfólio. E quem já me segue também há mais tempo, também já percebeu que eu estou sempre atualizando o portfólio, né? Estou sempre correndo atrás de manter o Dribbble atualizado, o Behance, o nosso site, tudo isso a gente faz questão de manter atualizado. E justamente por isso que o portfólio, ele é a base de tudo. É claro que isso somado a pessoas, né, no caso, no cenário de uma empresa, né, mas pensando nesse lance de que a gente trabalha com design, que é uma coisa visual, então o portfólio, ele tem um peso muito grande em ter uma empresa, em uma empresa ou um estúdio, uma agência, no sentido de que a gente vende isso, então a gente precisa mostrar o que a gente vende, então o portfólio, ele acaba sendo uma ferramenta que faz toda a diferença, e tem feito toda a diferença desde que eu comecei a trabalhar com o portfólio. Isso faz já uns 6, 7 anos que eu venho postando cases no Behance, que eu venho tentando ter uma página, alguma coisa nesse sentido. E alguns de vocês também acho que já perceberam que realizando os exercícios que tem no curso, alimentando o portfólio, mesmo que seja só o Dribbble, que são aqueles shots mais curtos, e compartilhando isso nas redes sociais, alguns de vocês já perceberam o impacto que isso tem, né? Isso acaba trazendo novas oportunidades de carreira, oportunidades de freela, e é basicamente isso, não tem segredo, né? Se a gente realmente trabalha bem o portfólio, acaba surgindo aí novas oportunidades. Bom, a minha carreira ela começou em 2006, eu era designer gráfico mesmo, lá das antigas, então trabalhava ali com CorelDRAW, trabalhava ali com PageMaker, trabalhava com diagramação de livros, jornais, revistas e tudo mais. E eu nunca fui muito feliz trabalhando com essas ferramentas ou com esse tipo de criação.
Então, eu vi a galera que trabalhava já com Photoshop, tipo, nem lembro qual que era o Photoshop nessa época, e, tipo, fazendo coisas bem legais, criações bem legais, com efeitos e tal, então eu sempre quis aprender o Photoshop. E aí eu fui estudando, fiz, assim, tipo, não tinha curso na época, né, mas tinha uma pessoa na cidade que conhecia, então eu colei nessa pessoa, aprendi um pouquinho de Photoshop, e aí eu passei trabalhando depois uma caralhada de empresas de tecnologia, agências e tudo mais. Então, nesse período de transições de empresa, no próximo slide tem aqui o número certinho de empresas que eu passei. Eu demorei 11 anos para realmente tomar a iniciativa para ter uma empresa. Então, assim, foram 11 anos, não posso dizer de preparo, né, que não, isso, os 11 anos, só isso não me preparou para ter empresa, mas foram 11 anos acumulando experiências e vivências, né, que eu fui, tipo, juntando mesmo ao longo do tempo, e depois de tudo isso, que aí eu falei assim, ó, cansei de trabalhar numa empresa normal, uma empresa com, sei lá, que eu vou demorar milhões de anos para poder crescer, né? Vou arriscar e criar minha empresa. Então, só mostrando que realmente teve um tempo grande e que eu passei também por muita coisa, por muitas empresas, cargos e muita coisa realmente até eu criar a minha empresa. E aí, conversando recentemente com um designer, estava meio frustrado, qual que era a conversa? Gilberto, eu tô com uma empresa mais ou menos igual a Insane, e aí eu fiz 2, 3 projetos aqui, 2 para amigos e um foi um case real, e eu não tô tendo cliente mais, todo mundo, o time aqui tá um pouco desmotivado, eu não tô tendo cliente. Eu falei, mas qual que é a sua experiência? Já trabalhou em outros projetos, outras empresas? Você já viveu, você sabe exatamente como que trabalhar com um projeto, você tem um fluxo de trabalho, não, você tem um workflow definido, você tem a ideia mesmo de como que funciona a parte de prototipação e tudo mais. Então você tem essa vivência, essa experiência para poder chegar ao ponto de ter uma empresa, porque às vezes a gente fica muito ansioso, né? Tipo assim, eu não me dou bem dentro de empresas, não me dou bem com o chefe, não me dou bem com o time, as coisas assim, já quero sair empreendendo, criando uma empresa. Então, assim, a gente vai ter muitos obstáculos quando a gente realmente dá esse passo, né, de ter uma empresa. Então, por isso que eu acho que é importante, foi importante para mim, né, eu viver várias experiências, trabalhar em várias empresas, aqui como vocês podem ver também, eu morei em 4 cidades, algumas dessas cidades também, eu já era pai, então eu carreguei a família junto nessas mudanças, então foi bem complicado, mas assim, eu estava sempre em busca de aprender mais, né, de acumular experiências. Então eu trabalhei em 10 empresas diferentes, e em toda empresa eu ia até onde eu achava que estava legal, que eu estava aprendendo, aí eu parava de aprender, eu ia para a próxima empresa. E em todas essas empresas eu sempre observando, né, o que era positivo, o que era negativo. Por exemplo, eu via que tinha empresa que não investia em estrutura, não investia em máquina. Então isso eu achava bem zoado também, e é uma coisa que eu faço totalmente diferente hoje. Hoje a gente compra as melhores máquinas que a gente consegue comprar, as melhores cadeiras, tudo no sentido para realmente dar o melhor para o pessoal que vai trabalhar com a gente. Então eu fui aqui, como vocês podem ver, né, eu fui designer gráfico, web designer, coordenador de design, desenvolvedor front-end, UX UI designer e front-end developer. Então, como vocês podem ver também, aqui tem um gapzinho, peraí só um minutinho. Aqui tem um gapzinho também, que eu larguei um pouco o design e fui para a área de programação, que isso tem a ver com a minha formação, que eu sou formado em ciência da computação, e eu achei que eu tinha que trabalhar com isso porque tinha relação com a faculdade, eu não queria desperdiçar a faculdade, mas eu nunca consegui realmente largar o design e acabei voltando depois de um tempo. Mas, como eu falei, né, eu passei por algumas empresas, como sendo programador, e isso acabou, sim, ajudando ainda mais a conhecer sobre interface, sobre os entregáveis, e ajuda hoje, por exemplo, na hora que eu vou negociar um projeto. Então, tem alguns projetos que a gente pega até para fazer só o front-end. Então, já chega a interface pronta, e aí a gente tem um time de desenvolvedores. Então, faz sentido ter esses projetos rodando aqui também, que ajuda até no faturamento da empresa. Mas eu só consigo conversar com esse pessoal, só consigo vender isso porque eu tive essa experiência. Então, isso acaba me ajudando. Gente, até aí tudo bem? Tá muito rápido? Alguém quer falar alguma coisa? Todos tímidos? Beleza, tudo ok. Então tá bom. E em paralelo a tudo isso, acho que uma coisa que eu sou é inquieto. Então,
vocês podem perceber que agora eu estou falando aí de um desafio. É muito trabalhoso criar um desafio, que vai rolar agora semana que vem, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Dá muito trabalho, né? Tem que criar um briefing, a gente tem que pensar realmente na dinâmica disso tudo, mas eu não sei porque eu gosto de estar criando as coisas. Eu acho que, ainda mais que são coisas que ajudam vocês, né? Vocês da comunidade de design. Então, isso é uma coisa que eu sempre trabalhei em cima disso. Então, no começo, eu tinha um pouco de dificuldade de comunicar com as pessoas. Eu tinha dificuldade de achar pessoas para trocar informações. Eu sou da época mesmo que não tinha curso online, não tinha canal no YouTube para poder absorver alguma coisa, não tinha Medium, e as pessoas que eram mais sênior ou especialistas, eles não estavam ali compartilhando conhecimento como tem hoje. Então eu criei o GP UX e esse grupo aqui, quase que em paralelo. O GP UX foi um pouco mais para compartilhar minha experiência que eu estava tendo ali no começo. Então já compartilhava alguns cases. Mas aí eu tinha um pouco de dificuldade de comunicar com essa galera, no sentido de que, cara, eu tenho algumas dúvidas, eu preciso, às vezes, entender como que funciona melhor essa parte do mobile, como que funciona alguns processos de UI, de UX, e não tinha com quem conversar. Então eu criei essa comunidade, né, o UX YBR, que está vivo até hoje. Eu acabei só passando o bastão, assim, no sentido de que eu criei, mas eu preciso que outras pessoas tomem conta do grupo, então eu acabei passando quando eu estava com mais ou menos uns 6 meses a 1 ano de empresa, por conta mesmo de focar, né, então eu precisava focar aqui na Insane. Mas aí foi bom que eu conheci muita gente, o grupo está vivo até hoje, ele tem mais ou menos umas 600 pessoas, e desse grupo foi bacana e nasceu o evento Interface, que alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Ele aconteceu ano passado, foi muito foda, foi muito legal, o pessoal da UI Lab colou lá para dar uma palestra, o pessoal do iFood também deram uma palestra muito boa também. E a gente está com a ideia de continuar com esse evento, de continuar expandindo um evento com esse segmento, com esse foco, que não tem nada ainda nesse sentido. Tem mais evento focado realmente em UX, né? UX Conf, UX Redux e outros aí também que não tem, assim, tanto foco em interface, né? Em UI. Então, por isso que a gente vai continuar alimentando aí essa chama. E eu também sou um dos organizadores do evento. Não sou, assim, o principal, mas eu estou ali sempre por dentro e ajudando também com o que eu puder. E depois disso tudo, já o lance mesmo já de ter alguns contatos, eu acabei criando a empresa. Vou falar um pouquinho mais sobre a empresa aqui nos próximos slides. Para compartilhar um pouco do meu dia a dia, eu acho que é algo que também vocês já sabem aí, né? Mas eu criei o Papai Designer, então o Instagram aí onde eu compartilho o meu dia a dia como um pai, como empreendedor e como designer. Então acho que é legal, porque eu mostro realmente os bastidores, né? O que acontece aqui durante o dia, posto vários shots aqui dos meus trabalhos, projetos, e vou também me comunicando com vocês através do Instagram. Tá? Quando eu consigo responder todo mundo, eu sempre faço questão de estar ali ajudando. Criei o curso aqui UI Boost, também para ajudar vocês, e ajudei o Rafael lá do Pixel Cash a criar o curso do Design System Boost. E vou ajudar agora o Will, nosso desenvolvedor, a criar um curso de front-end. Bom, essa palavra grande em destaque na experiência, né? A soma de toda essa vivência que é a chave de tudo. Então foi o que eu falei para a pessoa que veio conversar comigo, que estava um pouco frustrado, que não estava conseguindo projetos e tudo mais, é que às vezes falta um pouquinho de vivência, né? Falta algumas experiências de trombar, às vezes de errar, de trabalhar em algumas empresas, de saber trabalhar com time. E é claro também, ele como exemplo, faltou também às vezes a questão aqui do portfólio. Então, assim, toda essa experiência, todo esse lance de compartilhar o conhecimento, de estar ajudando o pessoal da comunidade, de realmente estar buscando, às vezes eu não estava satisfeito numa empresa, de ter coragem realmente de mudar de cidade, mudar de empresa, isso realmente foram experiências que eu fui acumulando e que me ajuda bastante hoje. O Guilherme está ansioso para o curso do Will. E aí, então, né, nasceu a Insane, um caso de amor e alguns perrengues. Bom, já adiantando, é que eu não estou aqui para realmente embelezar o lance de ter uma empresa. Eu estou aqui para realmente contar aqui um pouquinho da realidade, né, de como que é, quais são as dificuldades, mas assim, não é no sentido de querer realmente desanimar ninguém, não. Assim, porque acho que
estejam preparados, sabe? Não é assim nada muito simples. Quando você está num ambiente fechado, um ambiente corporativo ali, que você é um empregado, é um cenário totalmente diferente quando você é uma pessoa que está empregando outras pessoas, né? Uma pessoa que está realmente assumindo compromissos que são complexos, né? Fora a parte burocrática, a parte de jurídica, contábil, né? Tudo isso acaba sendo um pouquinho mais complicado. Mas eu vou comentar aqui com vocês, então, como tem sido, né? Essa minha experiência aqui com a Insane Design. Bom, antes de falar aqui da Insane, eu trouxe aqui esse slide aqui, que são de alguns cases que nós temos, né? Alguns cases que ou que estão rodando, ou que a gente já entregou. Por exemplo, aqui a gente está agora fazendo um projeto aqui com a loja integrada, e aí semana retrasada, eu acho, a gente entregou também um projeto que nós fizemos em paralelo, loja integrada junto com o Google. Até onde eu sabia tinha, não vou comentar, mas tinha muitos acessos, tinha tipo muito acesso. Então é um trabalho que foi visto por muita gente. Então acaba que para a gente traz também uma visibilidade bacana. Deixa eu ver o que mais. Pet Love, ajudamos eles também a criar uma parte do serviço deles, ainda não foi para o ar, mas pode ser que logo vá. Corebiz, ajudamos eles também na parte de front-end. MeTime, acabamos de entregar um blog para eles também, bem legal. Gazin é um super cliente, foi indicado pelo Marcelo Kimura, e a gente está ajudando eles muita coisa digital, então, tanto e-commerce quanto aplicativo, parte de sistema, então tem um serviço recorrente com eles, muito legal. Legal que também, acabei de ver aqui, o Digio. O Digio talvez tenha sido um dos primeiros cases de clientes maiores, assim, e até ajudou, assim, no primeiro ano, a manter a equipe, manter a empresa girando, assim. Então foi uma oportunidade legal de trabalhar com eles, a gente não deu sequência, porque eles seguiram com uma outra agência, mas foi bacana trabalhar com eles também. Deixa eu ver o que mais. Bom, e questão de faturamento, né? Então, acho que eu trouxe esse slide aqui, a gente até chegou a fazer mais ou menos a conta aqui de quanto que a empresa tem faturado, e assim, mas o que foi bacana na hora que a gente foi pesquisando esse histórico, é que deu para perceber que a gente nunca, em nenhum mês, a gente atrasou o pagamento de funcionário, em nenhum mês a gente ficou realmente no negativo. Acaba que a gente não tem assim um caixa tão grande, um caixa assim que aguentaria vários meses de empresa, tipo um cenário como esse com a pandemia, né, sem faturamento, porque a gente está sempre investindo, né, então assim, a gente está agora talvez num cenário que começa a montar um caixa para poder ter uma segurança maior, mas assim, no mais a gente está realmente investindo o que entra assim a mais aí, mas uma das coisas que a gente tem realmente orgulho é de manter o caixa sempre positivo. Isso é legal, porque todo mundo sabe, né, a empresa, sem ter dinheiro, realmente não ia funcionar. Então, a gente tendo isso, ajuda muito, a gente mantendo o caixa sempre positivo. Esse número aqui também eu achei super interessante, que a gente enviou 386 propostas. Então a gente recebeu, pode ser que a gente tenha recebido mais contatos, mas alguns acabam que a gente não consegue responder. Mas em 3 anos, é muita gente que nos procura. Calma aí que chegou alguma coisa aqui. É muita gente. Então, assim, eu, por exemplo, essa semana, fiquei até ontem, hoje só que eu consegui ter um tempinho, para poder realmente trabalhar dentro de algum projeto. Esse cachorro. Tá atrapalhando aí, senão eu vou seguindo. Então, beleza. Então, assim, é muito contato. Então, essa semana mesmo eu fiquei, assim, praticamente para responder orçamentos e acaba que não tem, assim, não tem como eu definir um preço para todo tipo de serviço, eu tenho que realmente analisar a complexidade de cada trabalho, e às vezes sim, a gente acaba sendo assim, vamos dar esse preço que é mais ou menos parecido com outro projeto, aí quando a gente começa o projeto, a gente percebe que é muito diferente, às vezes acaba que a gente se ferra, entre aspas, porque a gente pensou que é uma complexidade, vai trabalhando e descobre que é outra complexidade, e é ruim, a gente fechou um acordo com o cliente, falava assim, olha, vamos ter que aumentar o preço, porque a gente não tinha entendido muito bem. Aí, normalmente, a gente chega, entrega e vai acertando nos próximos trabalhos. Então, realmente, cada proposta é uma análise diferente. Vocês que estão trabalhando aí já com essa parte de UI entendem, né? Que não é, às vezes, só um site, não é, às vezes, só um aplicativo, que, tipo assim, que a gente lê no briefing, ou então o escopo do projeto, a gente já entende de primeira. A gente tem que realmente analisar, entender o problema, para poder pensar na melhor solução,
e como realmente montar uma proposta interessante. Então, alguns clientes são mais fáceis de resolver, e aí as propostas saem mais rápido, e alguns a gente tem que realmente analisar. Então, tem briefing que eu recebo, às vezes, de 5 minutos de vídeo, que o pessoal grava no Loom, explicando o cenário que eles estão hoje, o que eles vão, 5 a 10 minutos, mais ou menos, o cenário que eles estão hoje, o que eles querem mudar, e tudo isso eu tenho que assistir, eu tenho que anotar, eu tenho que, às vezes, mandar e-mail perguntando, até ter um entendimento para poder seguir. Então, essa é uma parte que tem sugado aqui bastante das minhas energias. E às vezes acontece também, só complementando, que a gente sai do ar um pouco. Estou até pensando já nesse cenário. Então, já teve um período que a gente ficou uns 6 meses sem site, sem website, porque é por onde a gente recebe mais contato, né? O pessoal passa pelas redes sociais, passa pelo Behance, pelo Dribbble, LinkedIn, mas sempre cai no site e manda lá pelo form uma mensagem. Mas o pessoal, eles tentam achar a gente de tudo que é jeito, né? Como a gente está ali nas redes sociais também, acaba às vezes achando nas redes sociais, WhatsApp, então acaba achando. Mas assim, no website, às vezes a gente tira do ar também por conta do fluxo, né? Às vezes tem muita coisa para fazer, então a gente acha melhor tirar o site do ar ou esconder as informações um pouquinho para te dar conta do que a gente tem. As almas estão assistindo também. Então, em 2017, tivemos 20 projetos, então ali bem no comecinho, né, 4 pessoas, 2018, 54 projetos, 2019, 54 de novo, o time aumentou um pouquinho, mas a gente não acertou, talvez, aqui o pessoal que estava no time. Em 2020, até agora, a gente entregou 58 projetos, aqui está 11 pessoas no time, mas 11 aumentou agora, então a gente pegou 2 pessoas, que a gente foi para 11, a gente estava em 9, então mais ou menos 9, a gente fez 58 em 7 para 8 meses. Então até o final do ano a gente vai fazer mais uns 20 a 30 projetos aí, e vamos continuar aqui crescendo, né? Outro detalhe também é que esse número aqui, tipo 58, a gente vai chegar provavelmente até 80, não é assim, talvez o cenário ideal, né? Porque talvez o cenário ideal seja fazer um ano que vem, por exemplo, 30 projetos, 40 projetos, né? Mas que sejam projetos realmente que valem a pena, né, o nosso esforço, né? Então, às vezes, projetos que são mais rentáveis. Esse talvez seja o nosso objetivo. Mas, assim, como a empresa está crescendo também, acaba que a gente está girando bastante aqui os projetos. Bom, aqui falando então um pouquinho sobre a evolução da Insane, então um highlightzinho aqui, um destaque, né, que investir sempre em time, infra, cursos, lazer e conforto. Isso foi mais ou menos o que eu percebi que faltava em algumas empresas, que a gente ficava meio jogado, porque não tinha tanto investimento assim no nosso crescimento profissional, não tinha investimento, como eu falei, às vezes eu queria, eu preciso de 2 monitores que eu vou ter uma produtividade melhor. E eu ficava brigando para ter 2 monitores. É uma coisa muito simples, né? E para empresa grande ou empresa média, assim, uma coisa que não vai atrapalhar em nada. E eu também ficava sempre cobrando, oh, preciso fazer curso, e aí eu pedia curso, ficava implorando por curso. Então, aqui a gente faz totalmente o contrário, o pessoal quer curso, alguma coisa a gente corre atrás para poder, nem que a gente pague 50% e tenta ajudar e incentivar nesse sentido. Lazer também tem sido uma coisa muito legal, acho que vocês que acompanham no Instagram já vamos para a praia, já vamos para o Hopi Hari, a gente está combinando de novo para ir para a praia, e a empresa está sempre ali incentivando a ter esses momentos assim, porque acaba unindo ainda mais a equipe e o pessoal acaba trabalhando melhor quando tem essa união. Conforto é de realmente estar investindo uma grana agora para ter um espaço bacana para todo mundo, passando essa pandemia, né, a gente focar mais ainda em crescer o time e todo mundo tá bem dentro do espaço que a gente conseguir criar. Então, outras coisas também, a questão do posicionamento utilizando as redes sociais e tudo isso que a gente vem compartilhando, o curso também, né, acaba realmente ajudando a empresa também a crescer, a visibilidade, né, atrair novos clientes. A própria comunidade também é super legal, porque acaba que a própria comunidade indica a Insane, o pessoal que, ou às vezes é um designer que está dentro de uma empresa, e conhece o nosso trabalho e indica o nosso trabalho para dentro da própria empresa que trabalha, para o setor, às vezes trabalha no setor de tecnologia e indica a gente para o setor de marketing. Então isso funciona, é muito legal, porque o que vocês observam pelas redes sociais é o jeito que a gente a forma que a gente comunica, então somos bem verdadeiros, o pessoal gosta muito disso. O networking também me ajudou bastante, hoje eu tenho contato com o pessoal bem legal, pessoal
bem experiente também. Então, assim, olha, eu tô com uma dúvida, eu ligo para eles, vou falar sobre, a gente estava conversando agora, esses tempos atrás, sobre recorrência nos projetos, né, como que a gente faz para gerar recorrência, e aí eu, tipo, com quem que eu converso? Eu fui buscando o pessoal que poderia me ajudar, eu estava falando sobre estrutura de time, então eu tinha ali com quem falasse também, falar sobre liderança. Então, assim, acaba que o networking tem feito, assim, a empresa continuar crescendo, muito por conta disso que eu falei também, que é uma empresa que ela tem uma postura legal, uma postura verdadeira, a gente não quer crescer em cima de ninguém, não temos ninguém como concorrente, então o pessoal enxerga, e aí, quando precisa de ajudar, eles vão ajudar sim, porque conhece muito bem a empresa. Então o time também está em constante evolução. Vocês vão ver que a palavra time ela vai surgir aqui em vários momentos. É que realmente, para uma empresa crescer, ela precisa de um time que seja legal. Nos primeiros anos, eu tive, os primeiros 2 anos, o peso era muito, muito em cima de mim. Então agora eu consegui já delegar um pouco mais, então eu tenho um time um pouco mais preparado, e agora eu consigo voltar mais para a parte de negócio. Então eu consigo focar mais na parte de estratégia, na parte das reuniões, na parte realmente de business, mas nos primeiros anos, até eu realmente conseguir montar um time que seja legal, eu tive que montar muito projeto, tive que trabalhar muito em cima dessa entregável de design. Agora eu consigo focar menos no design e focar mais na parte de negócio. Então, consistência no workflow, ou seja, o modelo de negócio que eu criei, o processo que eu criei de trabalho, eu tenho o mesmo processo desde que eu criei a empresa, e é claro que ele foi melhorando, ele foi otimizando, questão de ferramenta, a gente começou usando o Sketch, agora a gente está usando o Figma. Então, assim, o que a gente consegue melhorar, a gente melhora, mas a gente mantém o mesmo tipo de processo, onde a gente conversa com o cliente, a gente monta o escopo do projeto, o wireframe, protótipo navegável, o design responsivo, o handoff, e começa o front-end. Então, assim, vamos alimentando e melhorando esse nosso processo. Se tiver alguma pergunta aí, se vocês quiserem mandar no chat aí também, aí o Igor só me dá um toque, beleza, Igor? Foco em um único então, enquanto já serviço. comentasse nisso, tem uma que a Danley mandou. Se você fosse abrir uma empresa de design de interface hoje, o que ou como você faria, considerando a experiência que tem hoje? O que faria diferente? Quais erros teve no início? Se teve, etc. Cara, é uma boa pergunta. Então, como eu já tenho assim, já sei o que que dá errado, o que que dá certo, por exemplo, errado. A gente aceitar qualquer tipo de projeto. Qualquer tipo de projeto, vamos falar assim, só de interface. Mesmo a gente trabalhando só com interface, ainda tem os clientes que não são os ideais para a gente trabalhar. Muitos são aqueles que não entendem muito bem o processo de uma empresa que faz trabalho de interface ou de UX, UI, de front, né? E aí a gente tem que ficar educando esses clientes. Isso é muito trabalhoso. E às vezes, por mais que a gente ensine que, olha, a gente vai passar pelo wireframe, a gente vai validar o wireframe, depois a gente tem o design. Por mais que você ensine, na hora que você começa a fazer os seus entregáveis, a pessoa não entende. Então, assim, você entregou o wireframe. Nossa, mas por que o site está todo cinza, né? Não entende. Aí falou, não, você está passando pela parte de estruturação. Falou, não, então tá bom, vamos seguir. Aí você vai para o design. Aí fala, beleza, vamos seguir. Aí você vai lá para o front-end. Aí chega lá no front-end, nossa, mas eu queria mudar isso daqui. E aí o cara já codou tudo, já dá aquela trabalheira. E aí você vai e fala assim, nossa, mas aí vai te custar mais para poder fazer esses ajustes do projeto. Mas como assim vai custar mais, que não sei o quê? Aí isso gera um desconforto muito grande. Então, assim, criando uma empresa, eu ia passar a tentar selecionar no começo, né? Hoje eu já consigo isso, mas passar a selecionar melhor os clientes, né? E uma das coisas também que eu não fiz no começo, mas que agora a gente já tem isso muito bem resolvido, é a parte de front-end. A maioria das empresas, eles não querem só o design, assim como a gente está sofrendo hoje com a parte de mobile, que as empresas, a gente perde às vezes alguns contratos de mobile, porque a gente não tem desenvolvedor mobile. Então, mas no começo a gente não tinha nem desenvolvedor front-end, então a gente tinha que fazer alguns contatos fora, como freela, e aí acabou que o fato de eu já ter um grupo, o UX ou IBR, acabou que eu consegui, assim, uns contatos ali de freelance bem legal. Mas, assim, às vezes, para realmente começar uma empresa, já está com isso já bem resolvido. Eu sou o designer, eu vou só precisar de um desenvolvedor, e aí, beleza, já dá para a gente começar uma empresa. No formato aqui da Insane. Outras coisas vão surgir também, e o que acabou sendo positivo para a gente, mas no sentido, talvez, complementando a resposta aí, uma pessoa também para ajudar a cuidar aí do financeiro, uma contabilidade também para ajudar vocês, isso é fundamental.
Só um minutinho. Aí eu não lembro exatamente como que foi esse começo, essa parte de contabilidade. Eu lembro que eu perguntava muita coisa, principalmente nas comunidades. Qual que é a categoria que a gente vai se enquadrar? Como que funciona esse esquema de imposto e tal? E aí o pessoal da Meiuca, eu tive lá dentro da Meiuca lá um tempo, falou assim, olha, tem esse contador aqui que faz pra gente. Então acabou trazendo também um contador. Então assim, não digo que vocês precisam estudar essa parte de contabilidade, essa parte de financeiro, administrativo, né? Mas, assim, ter alguém que ajude vocês a resolver isso, acaba que é mão na roda. Beleza? Bom, se tiver mais alguma pergunta, você pode levantar a mão aí, Igor. Não sei se eu respondi também. Uma coisa, dá um toque. Vou seguir aqui, beleza? Ixi, será que eu fiquei mudo? Bora, beleza. Não quero interromper, entendeu? Tá bom. Então, beleza. Aí, uma coisa também que ajudou a gente a crescer, e talvez seja até mais um dos complementos da resposta, talvez mais no sentido de acerto, é que a gente manteve o foco em uma coisa só. Hoje a gente recebe contato assim, de empresas, por exemplo, eu quero fazer um aplicativo, mas eu não tenho logo. Eu já falo, olha, tem um fulano de tal que pode fazer o logo para você. Então, isso ajuda porque eu mantenho o foco aqui numa coisa só. Então, o nosso processo, ele funciona e gira em torno só, realmente, de trabalhar com a parte de UI, a parte de interface. E aí, eu posso indicar, às vezes, um freelance e mantém assim, as responsabilidades e o crescimento e evolução do time numa coisa só. Ele facilita até também vou buscar conhecimento. Então, ele sabe que ele precisa melhorar só a parte mesmo de UI, a parte mesmo de UX e front-end, nada mais que isso. Então, isso eu acho que é um dos diferenciais que ajudou a gente a manter aí crescendo. E nos tornando cada vez mais especialista, né? Então, nosso custo hora foi só aumentando, nosso custo projeto foi só aumentando. E como eu falei, né, o que ajudou aqui a gente foi realmente ter uma entrega completa de UI e front. A gente ainda pode melhorar ainda essa entrega, a gente pode ainda fazer mais ainda a etapa de UX, etapa de descoberta. O Igor mesmo me ajudou num projeto aqui, que ele fez essa parte, e é uma outra engrenagem que a gente pode colocar aqui também dentro do nosso workflow para estar melhorando. Então, isso é uma coisa que a gente enxerga que a gente precisa estar adicionando sim, mas eu percebo também que a gente é uma empresa muito boa de fazer interface, então a gente consegue resolver muito bem a parte de web, então isso a gente consegue resolver tranquilamente, mas a parte mesmo de produto é algo que a gente precisa estar melhorando, então a gente vai estar melhorando para a gente realmente entregar produtos de qualidade. Então, nós nos tornamos parceiros de outras empresas, isso acaba que é tipo, muito bacana. A gente termina um projeto, quando é uma empresa grande, por exemplo, e aí às vezes a empresa chega assim, olha, Gilberto, eu tenho 3 projetos. Eu falo assim, cara, calma, vamos fazer um projeto, vamos ver se a gente tem uma sinergia legal de trabalho, para ver se nós somos a empresa ideal para trabalhar com vocês e vice-versa, né? E aí, a gente termina um projeto, a empresa, a pessoa percebe que realmente somos uma empresa séria, uma empresa comprometida, que tem pessoas aqui dentro que estão dispostas a realmente fazer um trabalho bom. E aí acaba que a gente vai se aproximando, quando vê a gente está ali fazendo o 3º, 4º projeto. Então, e também tem o sentido de que as empresas de tecnologia, às vezes fica muito mais barato contratar um estúdio de design, né, contratar a Insane ou outra empresa, porque do que eles realmente montar um time de design, às vezes são projetos pontuais, são 3, 4 projetos que tem por ano ali, não faz nem sentido de ter uma equipe, por conta de vários fatores, né? Então, acaba que a gente sim vira um braço aí, como sai um braço aqui das empresas, que é o braço Insane. Tanto é que a gente é verde, né? Então, aprendizado em cada entrega, isso é constante, né? Então, cada projeto que a gente entrega, por mais que o resultado seja positivo ou negativo, são novos aprendizados, a gente vai aprendendo o que a gente precisa ajustar como time, como processo. E acredito também que a evolução também se dá pelo momento, né, o momento que a gente está, então cada vez mais as empresas, elas percebem que investir em design, investir numa empresa que entende sobre os processos de criação de uma interface também, que isso vale a pena. Talvez até um dos diferenciais de negócio aí, como vocês podem estar percebendo no mercado hoje. Bom, o que pode atrapalhar, né, nosso crescimento, né, uma das coisas que eu escrevi também no Instagram, que eu acho que o pessoal até mandou mensagem, como que não é assim, né? Mas é que é sim, isso é verdade. Então você que define as regras do jogo, né? Não o seu cliente, né? Claro que ser flexível, mas cuidado. Então no sentido de que
a gente definiu como que é o nosso processo. Aí o cliente fala assim, não, eu não quero que você faça o wireframe, eu já quero ir direto para o layout, porque eu tenho pouco tempo. Aí você fala assim, já tomamos tipo, ferro por conta disso. Fala, beleza, tudo bem, a gente pula setup, vamos começar direto no design. E aí, tipo, mas eu não gostei disso. Tipo, outras coisas que a gente poderia ter resolvido no wireframe, na questão de estruturação, a gente vai para o design e aí é ferro na certa, porque você pulou uma etapa que é importante, uma etapa de organização, uma etapa ali de descoberta. Então, quando você define a regra do jogo, olha, cliente, eu trabalho assim, o prazo que eu consigo de fazer é 45 dias, tá tudo bem para você? Você consegue entender que o meu processo é assim, que o meu prazo é assim? Fala, beleza. Agora eu falo assim, não, mas o prazo teu tá muito longo, eu precisava de um prazo mais curto. E só que você entende muito bem como é que funciona o processo, como é que você tá de agenda. Então, assim, se você começa às vezes a abrir muito a perna, tipo assim, você tem um processo, você tem um prazo, e às vezes começa a abrir muito a perna nesse sentido, aí garantia aí de dar problema e se ferrar. Então, a falta de entendimento do nosso processo, às vezes quando a gente tem alguém no time que não entende muito bem o nosso processo, né, não entende muito bem qual que é o papel que está encaixado aqui, é claro que isso é um problema até de gestão, mas por mais que a gestão ela explique como é que funciona, às vezes as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender, então isso pode atrapalhar um pouquinho também o crescimento. Então, a falta de informações no start do projeto, acho que muito de vocês, eu não sei se já passaram ou vai passar por isso também, mas beleza, cliente, tudo bem, esse aqui é o site que você vai me ajudar, que você, tipo, Insane, esse aqui é o site que você vai construir para mim, esse aqui é o briefing. Aí você fala, tá bom, vamos começar aqui então. Mas a gente precisa do conteúdo, né, precisa das informações. Vou te passar semana que vem. E aí fica nisso. Então, a gente teve projeto aqui que a gente ficou 3, 4 meses, que a gente começou, aí muda o conteúdo, muda a informação, e aí, tipo, a gente tenta realmente entender como é que a gente pode resolver, mas tem hora que não dá. Então, assim, essa falta de informação realmente prejudica, porque vai gerando gargalos, às vezes um projeto que era para demorar 45 dias acaba demorando 60, 90, e a gente é muito fiel aos prazos, assim, porque termina um projeto, a gente já está abrindo a agenda para começar outro projeto. Então, membro do time fora do ritmo, isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes aqui na empresa. O time inteiro, ele está num ritmo, assim, de entendimento dos processos, entendimento dos projetos, de entrega, e aí às vezes tem alguém do grupo que está ali fazendo corpo mole, né, que não está muito interessado realmente no trabalho, então isso acaba atrapalhando um pouquinho, mas assim, com o tempo acaba que essa pessoa não continua na empresa. Hoje a gente está com um time que realmente está super interessado e motivado. Então, não acompanhar a evolução do mercado, isso eu acho que é fatal para qualquer um, né? Não investir na evolução do time, desorganização financeira, tem a ver com um pouquinho que eu falei lá, que a gente teve sempre o saldo positivo, e que isso ajuda, sim, a gente a manter o crescimento, né? Porque a gente desorganizar essa parte financeira e acabar atrapalhando também o nosso desempenho, a nossa vontade de trabalhar, né? Então, a gente mantém as coisas organizadas, né? Sem extrapolar muito. Não investir no posicionamento da empresa, isso poderia atrapalhar, então algo que a gente não deixa de fazer, então a gente está sempre tentando compartilhar um pouquinho com a comunidade, ajudar, compartilhar conhecimento, compartilhar os cases, também ajuda bastante. Achar que o jogo está ganho, isso aqui também é uma frase bem legal, a gente nunca pensou assim, nossa, a Insane ela tá no topo, a Insane ela tá tipo, com muitos projetos e não sei o que, o time tá legal, a gente sempre pensa que a gente tem que estar melhorando, sempre tá correndo atrás, e para um dia sim, talvez a gente se sentir mais consolidado, então, mas pode ser que demore um pouquinho, pode ser que não demore tanto, mas assim, o importante é a gente achar que a gente tem que sempre estar melhorando, e acompanhando, né, como falei aqui em cima, a evolução também do mercado. Não ser honesto com tudo e todos, isso que é um problema, talvez, aí de algumas empresas que a gente passou, faz uma reunião que promete um tanto de coisa que vai mudar e que vai melhorar, e aí nada acontece, então você não está sendo honesto, aqui tudo que a gente promete, a gente tenta cumprir, tanto com os clientes quanto com o pessoal que trabalha com a gente, então isso ajuda a manter aqui o ritmo aqui de crescimento. Nossa meta para o mundo corporativo ideal, né? Então, pode ser uma utopia, eu até concordo, mas se fizer as coisas certas, o mundo vai girar ao seu favor. É uma frase poética, né? Se a gente for pensar bem, no mundo girar ao nosso favor, mas isso é uma grande verdade, né? Quando a gente faz as coisas certas, a gente está ajudando os outros, a gente está entregando os trabalhos em dia, a gente está tentando fazer o nosso melhor,
acaba que as coisas começam a funcionar, as engrenagens começam a girar, e isso é muito bacana, porque às vezes a gente fala assim, nossa, a gente está precisando de 2 projetos aqui porque tem 2 pessoas que vão ficar ociosas aqui um tempinho. Quando vê, surge os 2 projetos, ou surge um projeto que é do tamanho de 2 projetos, e aí as coisas realmente se encaixam, assim, quase que se fosse uma mágica mesmo. Mas é porque a gente está fazendo as coisas certas, a gente está entregando os projetos nos prazos, a gente está realmente fazendo o melhor que a gente pode. Com o time também a gente é muito sincero. Então, um mundo corporativo ideal, uma empresa ideal, seria sim times de especialistas. Hoje eu não quero assim um time muito grande. Até estava conversando num grupo que eu tenho aqui com o pessoal ali da Nina Talks, Daniel Furtado, uma galerinha fera ali. Eu falei assim, eu estou bem satisfeito, talvez crescer mais um pouquinho. Ele falou, não, vocês têm que crescer mais e tal. Eu sou um pouco receoso com isso, mais no sentido de que eu prefiro ter 10 pessoas que consigam resolver mesmo, assim, que são especialistas no assunto, do que eu ter 20, 30 pessoas que são, às vezes, não tão especialistas quanto esses 10 que eu citei. Times em constante evolução, então isso é uma coisa que eu acho muito bacana, o pessoal está sempre aqui buscando alguma coisa, eu estou sempre ali também incentivando de alguma forma, olha, vamos estudar, tal, vamos aprender um pouco mais, estou incentivando o pessoal que estudar 3D, estudar motion, esse tipo de coisa. Outra coisa que também, pessoas realizadas, conquistas individuais e pessoais, isso também é algo que eu busco muito para quem está aqui. E o bacana disso é que eu quero que as pessoas elas comprem um carro, ela compre uma casa, que ela faça uma viagem, porque se eu estiver proporcionando isso, se eu estiver ajudando isso, então com certeza eu estou fazendo um bom papel como líder, né? Estou incentivando as pessoas a não só a trabalhar, entregar, mas a conquistar as coisas que elas querem. Então, um processo completo e bem estruturado, como eu falei, nosso processo está ali passando por melhorias, mas pode ser que a gente chegue num momento que a gente tem um processinho melhor, um processo bem estruturado, definido, de fácil entendimento para quem trabalha, para quem contrata. Isso, o cliente satisfeito, eu acho que, querendo ou não, a gente tem que pensar no time sim, mas também pensar no nosso trabalho e nas nossas entregas. Então, liberdade e autonomia no processo criativo, isso eu acredito que a gente já está tendo. Então, a pessoa, ou a dupla, ou o trio, ou o time inteiro, né, eles recebem o projeto, eles têm liberdade para poder usar o processo criativo que eles quiserem. Então, eles não querem fazer no papel, eu quero fazer direto no computador, eu quero dedicar mais tempo para pesquisa, mais tempo para fazer rabisco. Então, todo mundo tem que ter a liberdade para poder realmente trabalhar no processo criativo individual, ou de dupla, ou de trio. Projetos que surpreendem as expectativas tem muito a ver também com o nome que a gente escolheu, né? Quando a gente escolheu Insane, a gente esperava, foi mais pensando na receptividade dos projetos. Então, quando a gente mandar um projeto para alguém que fala até às vezes um palavrão, isso aqui tá insano, isso aqui tá do caralho, e tudo mais. E resguardo financeiro, talvez o que eu falei lá também do financeiro, que a gente ter ali um caixa legal, que a gente consiga, assim, tudo bem se a gente não tiver tantos projetos, tudo bem se a gente deixar às vezes de desacelerar um pouquinho, porque a gente tem às vezes um resguardo financeiro. Então, isso que a gente tá buscando aí para chegar nesse mundo ideal. Qual o custo hora da Insane? Hoje a gente está cobrando R$140. Eu acho que dá para cobrar mais. A gente tem contato em empresas para pagar em dólar, que seria na faixa de $50, ou seja, 250. Mas assim, tem empresa que é mais de boa, você vender o custo hora mais de 100, 120, mas tem empresa que chora. E às vezes a gente sente que está tirando leite de pedra aqui no Brasil, né? Vocês entendem. Mas assim, o custo hora, eu já conheci outros designers que cobram mais, tem freelance que já tipo, cobra 80, 90, 100. Então assim, eu acho que o custo da Insane ainda tem que melhorar bastante, assim, de cobrar mais ainda. Beleza? Respondido? Uhum. Design e empresa, todos estão preparados? Então, hoje, no caso aqui, somos um estúdio de design focado em design de interface e desenvolvimento front-end. Até isso foi uma das perguntas de ontem, né?
qual que é a diferença de um estúdio para uma agência? Eu entendo o estúdio uma coisa mais especializada, né, mais focada. A agência é aquele lance mais full service. Então, que às vezes não vai preocupar tanto em ter um processo bem definido para a criação de um website, para a criação de um aplicativo. Às vezes vai usar muito a questão ali do template, uma coisa que está mais pronto para ser mais rápido, porque o fluxo de demanda de uma agência às vezes é muito alto. Então, às vezes estão trabalhando com campanhas, estão trabalhando com mídia off, com mídias sociais, e aí o site, a parte digital, de interface, as coisas, às vezes são só mais um entregável. Não, a gente foca só realmente em uma coisa, e até por isso que eu gosto de chamar mais no sentido aqui do estúdio. Então, mas aqui a pergunta é, né, se está todo mundo preparado para ter uma empresa, e aí a resposta é que eu acho que algumas pessoas não estão preparadas para assumir uma empresa. Até coloquei aqui um asterisco, né? Se você está confortável, então, com o seu emprego fixo, tudo bem, isso não tem problema, né? Mas, assim, foi o que eu comentei. Talvez, às vezes, falta um pouquinho da vivência, um pouquinho das experiências, e quando você estiver dentro de uma empresa, é isso aqui que eu escrevi aqui também, né? Então, seja observador, aprenda e absorva tudo de positivo onde você passar. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Cada empresa que eu fui, cada cidade, cada pessoa que eu conheci, eu fui muito observador, de entender o que deixa as pessoas felizes, como que pode funcionar um processo, e outra coisa também, que eu criei uma empresa para fazer uma coisa que eu gosto também. Então, quando vocês forem, talvez, criar uma empresa, ou nesse sentido que eu estou falando, tentem também criar algo dentro do que você gosta. Até ontem, uma das perguntas que foi legal, falou, por que interface? É porque eu gosto de interface, né? Por que escolheu só isso? Porque eu realmente gosto do que eu faço. Eu gosto de criar aplicativos, eu gosto de criar dashboards, landing pages e tudo mais, então eu criei uma empresa para fazer uma coisa que eu gosto. Bom, ter uma empresa é muito diferente de estar empregado, né? Eu já até falei, né? Então a gente tem responsabilidades são bem maiores, no começo as férias serão algo distantes da sua realidade. Até hoje ainda é um pouco complicado. Eu estou vendo para tirar 2 dias de descanso, tipo assim, sumir um pouquinho 2 dias, e assim, é algo super planejado. Mas assim, no final do ano a gente tenta tirar um pouquinho, ali, pelo menos uns 5, 10 dias aí também, até porque a empresa, ela para. Mas assim, não é algo que a gente tem que se preocupar quando a gente está no começo, a gente tem que realmente preocupar em fazer as coisas girarem, a gente tentar se organizar, né, para não sumir aí e, tipo assim, ficar, não, agora eu vou ficar 30 dias parado aí pode ser que a empresa quebre, né. Mas aí, assumir compromissos com os seus colaboradores, então isso é diferente quando a gente, como eu falei, né, quando a gente está ali empregado e tudo mais, a gente não tem compromisso como a gente tem hoje, né, com outras pessoas, isso é uma responsabilidade muito grande, porque não é só o lance da, tipo assim, eu estou pagando, a pessoa tem que fazer, não, a empresa, ela está ali dando o salário da pessoa, mas ela tem que fazer o trabalho dela, mas eu tenho que fazer com que ela se sinta bem também, né, que ela trabalhe num ambiente que seja legal, então são várias coisas que a gente acaba assumindo nesse sentido. Então, cada projeto, um novo cliente e vários contatos. Então, tem um pouquinho a ver com aquilo lá que eu comentei, né? A pessoa, eu não gosto de ter chefes, eu não gosto muito de trabalhar com time. Cara, quando a gente tem uma empresa, acaba que todo cliente, todo projeto novo, a gente tem aí clientes normalmente, não vou chamar eles de chefes, né? Porque pode ser que a gente não aceite muito bem as coisas que os clientes pedem. Então, mas acaba que são pessoas que a gente está relacionando. Então, uma das coisas que é importante é a gente saber relacionar com as pessoas. Então, muita coisa, no começo, né, muita coisa depende exclusivamente de você. Isso realmente é bem pesado. Acho que 1 ou 2 anos aqui, foram mais ou menos, foram 2 anos que eu tive uma carga com um peso muito grande em cima de mim. Ou seja, era o time que não estava muito bem preparado, o time que estava evoluindo, então muita coisa tinha que passar pela minha mão. Então, isso era bem pesado, e aí era 3 turnos, né? De manhã, de tarde e de noite. Burocracia e impostos também é uma coisa chata pra caramba. Então, o lado hard, ainda complementando isso, né, que existem muitas dificuldades quando lidamos com uma empresa, né? Então, a falta de previsibilidade financeira é algo que às vezes, quando a gente está criando empresa, ou que nem um cenário que a gente está agora, a gente não tem muitos contratos de longo prazo. Então, isso acaba que a gente não tem tanta previsibilidade, mas a gente tem muito projeto. Mas uma coisa que a gente busca é de ter recorrência dentro dos projetos. Então, a falta dessa previsibilidade, de tipo assim, de ter, com esse cliente eu vou ter até 6 meses tal valor. Isso é uma previsibilidade.
Então, a falta disso acaba que realmente complica um pouco as coisas. Então, o medo do desconhecido, né, quando a gente está realmente indo para esse lado de empresa, algo que eu, pelo menos, não tenho um pai, uma mãe que realmente criaram uma empresa, nada desse sentido, nem tinha com quem conversar. Então, é tudo novo, né? Medo de falhar também. Então, ou seja, eu tô indo para uma coisa nova, e aí, tipo, se der errado, né? E se der merda? Então, isso é um medo também que nós temos. Então, o medo dos novos compromissos. Então, isso acontece muito quando a gente vai fazer uma das primeiras contratações para a empresa, né? Você fala assim, nossa, e se eu não tiver dinheiro para pagar essa pessoa, né? E se eu assumir esse compromisso com o cliente aqui e não conseguir entregar? Então, assim, esses medos, assim, são bem comuns, né? Mas acaba que, com o tempo, você vai sentindo mais confiança. O ideal também é que a gente não acelere as coisas, né? Se a gente sentir que não é a hora, beleza, a gente espera um pouquinho e as coisas vão se encaixando até que realmente funcionem. Clientes complicados, foi o que eu comentei, que às vezes o cliente que não entende muito bem o processo, ou clientes que dão, tipo, realmente não sabe o que quer, e não é a gente que vai realmente descobrir o que o cliente quer, né, não tem como a gente entrar na cabeça dele e descobrir, a gente pode fazer nosso trabalho da melhor forma possível, usar todas as etapas, mas ainda tem cliente que vai dar um tipo de trabalho, ainda mais quando a gente está falando de design, né, vocês estão aqui fazendo os exercícios, vocês estão aqui estudando, vocês sabem que não é todo dia que a gente está criativo, não é todo projeto, todo o tempo que a gente vai realmente executar um bom trabalho. Eu já tive 2 projetos que eu já tive que devolver o dinheiro. Tipo assim, eu fiz o wireframe, fiz o meu melhor, pesquisei, mandei o wireframe. Esse projeto está muito aquém do que eu esperava, Gilberto. Aí eu falei assim, olha, eu fiz tudo que eu pude, assim, pesquisei bastante, o wireframe ele está dentro aqui dos padrões e tudo mais, e aí, assim, eu não sei se foi porque ele viu o wireframe, achou que já seria direto o design, mas acabou que eu falei assim, olha, pode ser então que eu não seja o designer para poder resolver o seu problema. Até hoje eu acho que ele não conseguiu resolver, 2 anos depois. Mas assim, talvez eu não seja o designer, estou sendo assim, humilde de dizer que eu não consegui resolver o problema dele, e falei assim, olha, por mais que eu já tenha feito um trabalho grande aqui, de, sei lá, 1, 2 dias aqui, eu devolvo o dinheiro só para realmente a gente encerrar, porque eu já senti também que não ia adiantar nada eu tentar resolver, porque não ia resolver nunca. E também recentemente um projeto que não ia para frente no sentido de que tipo, as informações não chegavam. A gente, tipo, não, mas agora a gente vai resumir um pouquinho as informações, que está ficando muito texto, que não sei o quê, a gente 3 meses ali batalhando para poder resolver, aí por fim eu falei assim, olha, vamos cancelar o projeto aí que não está valendo muito a pena não. Outra coisa também é o excesso de funções e tarefas, né? Então, isso que eu comentei, quando a gente começa a empresa, a gente tem que fazer um pouquinho de administrativo, financeiro, RH, contabilidade, design, e front-end e tudo mais. Então, acaba que o começo aí é bem complicado. Com o tempo, se você fizer as coisas certinhas, você vai se encaixando ali, encaixando pessoas também para poder te ajudar. Bom, mas calma, né? Também tem seus pontos positivos. O primeiro ponto positivo aqui é a liberdade para poder criar os seus processos. Como eu falei, né, que o processo é uma coisa muito importante dentro de uma empresa de design, uma empresa focada em interface e tudo mais. E a gente tem liberdade para poder moldar o processo do jeito que a gente quer. A gente não tem todos os entregáveis que a gente queria ter, mas a gente tem, os entregáveis que a gente tenta fazer muito bem. E aí a gente vai trabalhando para a gente poder melhorar esses entregáveis e adicionar novos itens a esse processo para a gente ir melhorando. Mas como sou eu o dono da empresa, então eu tenho a liberdade de poder criar o processo que eu quiser, que vai ser saudável para a empresa, saudável para o time também. Então, liberdade para criar uma cultura organizacional também, isso é muito foda. Já tivemos contatos de outras empresas que queriam absorver a Insane, ou seja, a gente ia passar a ser de outra empresa, e aí, tipo assim, quanto que custa a Insane inteira para um mês? Então, a Insane inteira para um mês, sei lá, 50 mil. Então, tá bom, a gente paga 50 mil, mas aí vocês só fazem projeto pra gente. E aí a gente ficou com medo de perder a nossa cultura, né? Porque a gente ia ter que trabalhar para uma outra empresa praticamente. Então, assim, a gente ia ser, não ia ser nem poder chamar mais de Insane. Então, a gente ficou com medo por conta disso, porque a cultura que a gente vem construindo é algo muito no sentido de que as pessoas fiquem bem, as pessoas se sintam bem, os clientes vêm fazer projeto com a gente também, sintam também que está com uma empresa que é realmente séria, que dá para contratar tranquilamente. Então, assim, a gente ficou com medo por conta disso. Outras empresas também já tentaram comprar, não, quanto que eu quero ser sócio da Insane? Aí, tipo, falar, mas realmente faz sentido, né? A gente está construindo algo legal, focado realmente em pessoas,
E aí a maioria das empresas e pessoas parece que está mais pensado só realmente no lado de negócio, né? Então não fez tanto sentido, a gente tenta manter mesmo a nossa cultura e a gente tem liberdade, né, para poder criar a cultura da forma que a gente acha melhor. Então, com o tempo, ao que talvez respondendo, continuando a resposta daquela pergunta lá, né, sobre o começo, né? No começo a gente não consegue falar tantos nãos, às vezes acaba que a gente vai assumindo alguns compromissos que a gente não necessariamente precisaria, mas com o tempo a gente vai conseguindo dizer não, né? Porque a gente tem um fluxo grande de projeto, a gente já entregou muita coisa, a gente sabe o que pode dar problema ou não. E se você jogar bem, pode ser que você tenha um faturamento legal, que assim, eu acho que sim, a gente tem um faturamento bacana para a cidade que a gente está, para o cenário que a gente está, para o tempo de vida que a gente está. E tudo isso porque a gente realmente está fazendo um bom trabalho, não só com os entregáveis, né, mas com todo o processo e com o time também. Então, conhecer muita gente bacana, então tem cliente nosso que vira amigo, amigo no sentido de que realmente a gente pode ir para a cidade, ou eles virem para cá para a gente tomar uma cerveja junto. Fora isso também, eu conheço, tendo a empresa, acaba que eu conheci outras pessoas também, vocês aqui também, acaba que vieram através de, querendo ou não, ter uma ligação com a Insane, né? Porque a Insane, eu mostro meu trabalho, a Insane, ela tá ali expondo os trabalhos, acaba que isso também ajuda na minha visibilidade. E também é um aprendizado constante, eu tô ali sempre aprendendo coisas novas, né? Agora eu tô mais focado realmente na parte de negócio, então eu tô aqui constantemente aprendendo, trocando ideia com várias pessoas. Quer alguma coisa? Então, se você sente que está preparado, então acho que é isso. Você tem que realmente arriscar. Eu, sendo bem sincero, eu nunca me senti assim 100% preparado, né? Quando eu estava ali naquele slide que eu mostrei para vocês, que eu passei 11 anos, eu não estava realmente preparado, mas o mundo meio que girou a favor de que as coisas dessem certo. Então, eu tinha já alguns contatos de freela, o freela me dá um resguardo ali para poder ter um respiro ali durante um tempinho. Eu tinha um acerto da empresa também, então algo que talvez tenha sido realmente um fator ali do mundo estar girando em torno disso. Então faça certo, né, trate as pessoas bem, foque em construir um time proativo, bem preparado e que resolva os problemas. Isso é uma coisa que tem me ajudado bastante. Eu forçar que realmente eu consiga delegar as tarefas. Muita coisa que eles estão trabalhando agora, se não me engano, em 2 ou 3 aplicativos. Eu queria muito pegar esses aplicativos para fazer, porque eu estou coçando para poder pegar. Mas o lance deles estarem conseguindo resolver é ótimo, né? Porque eu consigo realmente focar em outras coisas, né? Em olhar para frente da empresa, a pensar nas contratações, pensar realmente no crescimento da empresa. E também eu também estou sempre com eles ajudando a tampar os buracos, né, que faltam ainda de preparo. Então mantenha o ritmo também, não acelere demais as coisas, controle sua ansiedade. Vão surgir oportunidades de todo lado, assim, de novos negócios, de parcerias, de compra de empresa, de não sei o quê. Mas assim, mantenha o seu ritmo, vai tranquilo, não tenta acelerar demais, porque pode ser que você acelere demais e aí o tombo vai ser muito maior. Então assim, vai tranquilo, vai consolidando bem a empresa, fazendo ali seu caixa, montando bem seu time, que isso acho que esse crescimento constante e num ritmo que seja legal, acho que é mais interessante para um formato de empresa de design como a gente está tendo. Coffee, coffee. Então, os 3 primeiros anos, resumidos aí em 3 frases, né? Em pouco tempo, muita coisa acontece. Então, o primeiro ano aí, tô nessa fase, é só novidade, né? Busque aprender tudo que não sabe, em paralelo às entregas que você tiver que fazer. Então é isso, você vai trabalhando às vezes com design e estudando outras coisas, estudando como é que pode se montar uma proposta comercial, e aí é tudo novidade mesmo. O que você quer? As duas coisas começam as coisas segundo ano, né? Então as coisas já começaram a ficar um pouquinho mais claras, a questão do nosso processo, a questão de como que a gente trabalha, e o nosso processo mesmo começou a ganhar mais forma, né? A forma dele começou a ser um pouquinho mais clara. E algumas peças já foram movimentadas, então começaram a melhorar um pouquinho nosso posicionamento, talvez o nosso site nessa época já começa a tomar uma carinha, a nossa identidade já começa a nascer. E o terceiro ano, que é o que a gente está agora, né? Então a gente já voa mais alto e com menos turbulência. Então você já aprendeu muita coisa com seus erros e convivência até aqui. E basicamente é isso mesmo. Hoje a gente consegue dar uns passos um pouquinho maiores assim, em termos de investir em estrutura, em termos até do tamanho de cliente que a gente consegue atender, e a gente está mais tranquilo também que os outros anos, porque o time também já vem se preparando mais, a empresa já entende mais, o mercado também, ele já está, a cada ano o mercado também vai se
vai começando a entender mais também, né, qual que é a importância disso, como que funciona. Então, e claro, com o tempo também a gente vai ganhando mais visibilidade. Então, basicamente é isso, galera. Muito obrigado, vocês.